Amém. Hoje é o dia de Pentecoste, aleluia. Obrigado, Vani, pela introdução. Uma coisa que está queimando muito no meu coração é o seguinte. Olha como que o inimigo é astuto. Todo mundo aqui celebrou a Páscoa, sim ou não? Comeu chocolate? Fez alguma coisa? Teve um coelhinho? Teve uma cruz? Teve uma apresentação na escola, sim ou não? Todo mundo celebrou a Páscoa. Mas olha como que o inimigo é sujo. Quantos por cento hoje dessa galera que celebrou a Páscoa está celebrando o Pentecoste? Quantos nem lembram? Presta atenção numa coisa. A Páscoa é a introdução do Pentecoste. Não faz sentido você celebrar a Páscoa e não celebrar o Pentecoste, cara. Não faz sentido você comprar um ovo de chocolate, colocar a cruz, falar para os seus filhos e não falar para os seus filhos sobre Pentecoste. Não faz sentido. Você tá lendo a metade do livro e está jogando o resto fora sem terminar a leitura. Não faz sentido. Quem falou de Páscoa em casa? Então nós vamos falar de Pentecoste essa semana, amém? Você falou de Páscoa? Amém? Então você vai falar de Pentecoste essa semana. Para a gente concluir. A Páscoa em si só é a primeira parte, aleluia. A Páscoa é a passagem. A Páscoa é a libertação, aleluia. Agora, o que é o Pentecoste? O que é o Pentecoste? A Vani já falou aqui, irmão. Vocês já tiveram a aula de Pentecoste aqui. Você devia ter filmado, gravado, escrito. Ainda bem que está no YouTube. Depois você assiste de novo. Diga comigo, a Páscoa é a libertação. Diga, Pentecoste é a capacitação. A Páscoa me liberta para entrar onde? Para acessar promessas, para acessar a palavra profética. Sim ou não? Estavam presos, precisavam ser livres. Para quê? Livres para Canaã. Livres para uma profecia. Agora, você não entra numa profecia sem capacitação do alto. Você não entra numa profecia apenas com uma libertação, apenas com uma liberdade. E você também não é liberto, você também não é livre para não cumprir um propósito. Diga comigo, quem é livre? É livre para. Diga, livre para. Não faz sentido você ser liberto para nada. Amém? Não faz sentido. Você ser livre, sou livre, para quê? Ai, não sei. Vou voltar para a cadeia. Vou voltar para a escravidão. Por quê? Porque eu não sei para que eu fui. Eu não sei para que eu fui. Liberto. Então, se eu não sei, qualquer lugar é lugar. Se eu não sei qual é o meu destino, qualquer destino serve. Levanta a mão e diga misericórdia, Jesus. Começa a clamar misericórdia, Jesus. Amigão, eu preciso que você ministre comigo. Tá? Hoje não é só musiquinha. Dá um tonzinho a mais aí, um voluminho a mais. Começa a orar em línguas aí no seu espírito e ministre comigo. Em nome de Jesus, ministre comigo. Ministre comigo. Vamos lá. Livre para. Amém? Livre para. Para quê? Livre. Livre. Livre para. Diga isso, Espírito Santo revela. Diga, Espírito Santo, traz ao meu coração o propósito da minha liberdade. O propósito da Páscoa e desse Pentecoste. Atos 2, 1 a 6. Olha o que diz. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Aleluia. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Uau. Ouvindo seu som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Aleluia. No dia de Pentecoste, todos estavam juntos esperando.
todos estavam juntos esperando. Tem que haver um desejo no nosso coração, irmão. Tem que haver um desejo. Irmão, por isso que eu falo que é uma batalha, irmão. Fica tranquilo, queridão, fica na benção. Por isso que eu falo que é uma batalha, porque muitos de nós não têm interesse nem de saber sobre o tema, irmão. Muitos de nós nem leu sobre o tema. Muitos de nós nem sabe, porque o inimigo quer roubar isso da nossa história. Porque um livre sem saber o propósito volta para a prisão. Um livre sem saber o destino fica preso de novo. Um livre tem que saber o destino. E os discípulos sabiam, nós somos livres para ficar em Pentecoste, para receber uma capacitação do alto. Irmãos, nós fomos preparados nesses últimos domingos com a série Cenáculo, amém? A série Cenáculo, que é o lugar do Pentecoste. O cenáculo é aquele lugar simples, aquela mesa, aquele lugar de comer junto, aquele lugar de comunhão, aquele lugar de janta, quem lembra? E sempre o cenáculo ficava no no lugar superior. E muitos milagres aconteciam ali, amém? Diga comigo, simples e poderoso. Simples e milagroso. Quem quer um lugar assim, irmão? Em nome de Jesus. Você não vai esquecer dessa série, irmão? Você não vai esquecer dessa série? Amém? A pastora Ana ministrou aqui com tanta propriedade, né, sobre as coisas. As primeiras coisas são as mais importantes, né? Então, se você precisa de grandes milagres de Deus, você precisa acessar o seu cenáculo, irmão. Eu preciso, irmão. Eu preciso. E foi neste lugar, nesse cenáculo simples, que eles receberam essa grande capacitação. No versículo 3, o que aconteceu? Olha para mim o versículo 3, Atos 2, 3. O que acontece ali? Foi o grande sinal do Pentecoste. E apareceram, distribuída entre eles. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e juntos, vamos lá. E apareceram. Onde que pousou a língua de fogo? Onde pousou? Põe a mãozinha para mim aí. Onde que pousou a língua? Diga assim comigo: o fogo não vem no coração. Diga: o fogo põe na cabeça. Por que o fogo vem na cabeça e não vem no coração, irmãos? Nós gostamos de ter o coração em chama, sim ou não? Mas o fogo é para vir na cabeça. Porque o fogo é para mexer com o meu entendimento, irmãos. Não é para trazer sensações, é para trazer entendimento. O final diz que cada um entendia na sua própria língua. Ele estava trazendo entendimento. Hoje o que acontece? Tem muitas pessoas que entram em um lugar de fogo, mas não entendem nada. Quem tem um amigo assim que já entrou numa reunião de fogo e não foi transformado? Porque o fogo foi na pele às vezes. O fogo foi no coração, Gustavo. Mas o fogo tem que ser aonde? Aonde? Na minha mente. No meu entendimento. Oh, meu Deus, quem entende isso, irmão? Ministra para nós, irmão, fogo no entendimento agora, vai. Se você quiser, coloque a mão sobre a sua mente. Senhor, o fogo pairou sobre a mente deles. O fogo pairou sobre a cabeça de cada um. Esse fogo fala de governo, irmão. Ser governado pelo fogo. Ser governado pelo fogo, irmão. Ser governado, irmão. O fogo, a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus é fogo consumidor, irmão. É ser dominado pelo fogo de Deus, irmão. O fogo é uma intensidade, irmão. O fogo é um vigor. Não há uma mornidão, não há frieza. Há intensidade, há temperatura, há ardor, há vigor. O fogo é sempre intencional, irmão. O fogo é sempre intencional. Deus é fogo consumidor. Irmão, Deus não é morno. Deus não é frio. Deus é fogo. E Ele se manifesta com fogo. Olha para mim aqui. Irmão, esse é o primeiro ato da igreja de Cristo Jesus. Aí nasce a igreja. Diga comigo, a igreja nasceu no fogo. A igreja nasce no fogo. Até a batista. Até a presbiteriana, viu, Dani? Nasceu no fogo.
Ih, Dani, se ferrou. Até a metodista eu não sei não. Aí, eu sei. A igreja nasceu no fogo, até a igreja católica nasceu no fogo. A igreja nasceu no fogo. E para a igreja ser sustentada, ela tem que estar sustentada pelo fogo. Qual é o problema da igreja? Que a igreja sai do fogo. Aonde que a igreja se desvia? Quando a igreja esfria. E começa agora a fazer concílios e concílios e concílios. E votações e votações e votações. Misericórdia, irmão, misericórdia que fala. É aí que a igreja se desvia. Diga comigo, se a igreja nasceu no fogo, ela tem que ser sustentada pelo fogo. Foi o primeiro ato da igreja. E Jesus já sabia disso, que Jesus fala em Lucas capítulo 24. Fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Não façam nada sem ser revestido de poder. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos fazer um monte de coisa sem ser revestido de poder. Misericórdia, vamos, misericórdia. Misericórdia. Nós queremos fazer um monte de coisa sem estar revestido de... Diga misericórdia, Senhor. É por isso que muitas vezes nós nos frustramos na missão. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer com a nossa ideia. A palavra diz que Pedro era um iletrado. E mesmo um iletrado, a primeira pregação dele, ele prega sobre o livro de, quem lembra? De Joel. Irmãos, eu hoje, com estudo, não sei pregar o livro de Joel, irmão. E Pedro, iletrado, prega. E 3.000 pessoas se converteram. Levanta a mão e fala, é milagre, é milagre, é milagre. É o fogo, é o fogo. Eu que sou estudado não consigo pregar com profundidade em Joel. E o cara iletrado prega e 3.000 pessoas se converteram. É o fogo, é o fogo. É o fogo na cabeça, é o fogo na mente. É verdade ou não é verdade? A gente lê Joel hoje e passa. A gente fica mais ou menos em Joel 2, que fala sobre as promessas do fim, né, velho? Uma coisinha ou outra que a gente sabe de Joel. E essa é a pregação de Pedro, porque é uma pregação munida de fogo. Diga comigo, sempre que Deus vai começar algo poderoso, Ele começa com fogo. Êxodo 3, 2 e 4. Deus está chamando Moisés. Olha como que é o chamado de Moisés. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Quem que estava naquele fogo? Quem que estava naquele fogo? Responde para mim, irmão, responde para mim. Quem que estava naquele fogo? Deus. Quem que fala no meio daquele fogo? Deus. Diga comigo assim, ó, quando Deus se manifesta com fogo, Ele está esperando uma resposta de fogo. Viu? Até o som mudou aqui. Mais uma vez, quando Deus se manifesta com fogo, Ele está esperando uma resposta à altura. Ai, está queimando a sarça. Olha que bonitinho. Não, não é olha que bonitinho. Eu vou lá, eu vou meter a mão nisso. Eu quero chegar perto disso. Eu vou me envolver com isso. Eu vou chegar mais perto. Que maravilha é essa? Não dá para ver de longe. Não dá para ver do último banco aí, galera. Tem que vir e pegar. Não. Eu quero me envolver com esse fogo. Diga mais uma vez, quando Deus se manifesta com fogo, Ele está esperando uma resposta à altura. Diga comigo, uma resposta à altura. Quanto mais aumentar o fogo aqui nessa igreja, mais vai aumentar a resposta dela. Quanto mais aumentar a manifestação da sua presença, o calor da sua presença, mais tem que aumentar a nossa resposta. Porque Moisés, ao ter essa experiência, deixa tudo para se relacionar com essa maravilha de Deus.
com essa maravilha de Deus. Diga: Deus, manifeste suas maravilhas aqui. Manifeste suas maravilhas aqui. Manifeste o seu fogo aqui. Ora igreja. Deus, manifeste suas maravilhas aqui. Manifeste seus sinais aqui. Manifeste o seu fogo aqui. Deus não é frio, Deus não é morno, Deus é fogo. Deus é fogo, Deus é intenso, Deus é intencional. Deus é uma fonte de temperatura e de energia, irmão. Em nome de Jesus. É dessa forma que Deus se apresenta quando Ele quer começar algo poderoso. E foi assim que Ele se apresentou em Pentecoste. Diga mais uma vez: quando Deus se apresenta com fogo, Ele quer uma resposta à altura. Como que os discípulos corresponderam ao fogo? Diga comigo: foi à altura. Deixaram tudo, se envolveram com o fogo. Aleluia. Ninguém saiu para contar historinha, saíram para viver a partir da sua experiência. Em nome de Jesus. Alguém precisa reagir ao fogo, irmão. Alguém precisa reagir ao fogo. Vocês parecem que estão dormindo, cara. Eu estou aqui entregando 200 para... Vamos, molecada, eu quero que vocês reajam ao fogo. Eu com 15 anos, 16 anos, fui batizado no fogo do Senhor. A minha vida mudou para sempre, irmão. Vocês precisam ter uma experiência com o fogo. Eu estou falando porque eu tive essa experiência. Vocês precisam ter essa experiência. Eu fui um homem santo e perfeito? Não fui. Mas sempre que eu ia fazer os meus pecados e as minhas bobagens, eu lembrava da minha experiência. E por causa da minha experiência, eu entrava num lugar de temor ao Senhor. Amém? Fui um homem perfeito? Não fui e me envergonho disso. Mas a experiência que eu tive, mesmo no meio de baladas, mesmo no meio de nights, de noitada, e a minha experiência me chamava de volta para o meu lugar. Então é disso que eu estou falando. Eu não estou chamando vocês para ter uma vida perfeita, mas eu estou chamando vocês para ter uma experiência que quando vocês saírem, ela vai trazer vocês de volta para o lugar. Romanos 12, 11 e 12, olha o que diz. É o chamado de Paulo para a igreja. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aleluia. Se vocês puderem colocar NVI, por favor, equipe. NVI. É bem isso mesmo. Ele está falando: nunca falte o zelo para vocês. E sejam fervorosos no Espírito. Diga comigo: o chamado para a igreja é ser fervoroso no Espírito. Diga comigo: fervoroso no Espírito. O que isso significa, irmão? O que o fogo no Espírito gera, Edson? Até nos curitibanos. Presença. O que o fogo no Espírito gera? O fogo no seu Espírito, o que ele gera? Vida, alegria, movimento, ousadia, uau, o que mais? Posicionamento, uau, é uma resposta, irmão. O fogo no Espírito, seja fervoroso no seu Espírito. Sabe o que isso faz, irmão? Que nós sejamos homens e mulheres cheios de entusiasmo, cheios de Deus dentro de nós, fervorosos no Espírito, com um coração cheio de fervor. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, no Morumbi, assistindo um jogo da seleção, era Libertadores, São Paulo e Palmeiras. É claro que o São Paulo ganhou. E eu lembro que naquela experiência tinham 60 mil pessoas no estádio. Só que eu sou um cara fervoroso no Espírito, cara. E de repente eu lembro que estava tendo um ataque para esse lado, e eu estava para o outro lado orando línguas e pensando: meu Deus, imagina esse estádio lotado em adoração ao Senhor, cara. E eu orando, e os caras: Olímpio, olha lá. E eu: calma aí. E eu: meu Deus, cara, enche esse lugar aqui para a tua glória, Deus. Eu sou fervoroso no Espírito, cara. Fervoroso no Espírito. Onde eu ando, eu estou pensando nele. Onde eu estou pensando na glória dele. E é claro que quando eu venho aqui, irmão, aqui é o ápice, aqui é a cereja do bolo. Mas não é só aqui, irmão. Se eu tiver que fazer uma célula para 2 pessoas, vai ser assim. Hein, Vini? Se for uma célula na barbearia, vai ser assim. Se for na sua casa, vai ser assim. Se for na rua, vai ser assim. Se for no hospital, vai ser assim. Porque eu sou fervoroso no Espírito.
Esse é o chamado, irmão. Esse é o chamado. O fervor no Espírito vai manter a nossa esperança, irmão. A nossa esperança. Quem tem fervor no Espírito, irmão, quando a vaca está indo para o brejo, quando está tudo dando errado, ele tem fervor no Espírito. Ele diz, vai dar. Não, mas está tudo dizendo que não. Eu continuo crendo. Esse é o fervor no Espírito. Mas o exame disse que não dá. Eu continuo crendo. Mas o médico, eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Mas quem falou isso para você? O fogo que está no meu espírito. É por isso, irmão, o fogo é uma capacitação. O fogo é uma capacitação, irmão. O primeiro Pentecoste foi marcado pelo fogo na montanha. E a montanha estava cheia de fumaça. E Moisés desceu da montanha com a palavra de Deus. Diga isso comigo, Moisés desceu da montanha com a palavra de Deus. Com os 10 mandamentos. A palavra publicada de Deus. Diga comigo assim, Pentecoste tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus. Pentecoste tem a ver com a palavra de Deus, irmão. Qual é o problema, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração que está sendo enfraquecida na palavra, sim ou não? Uma geração enfraquecida na palavra. Se é uma geração enfraquecida na palavra, obviamente, é uma geração que vai comer ovo de chocolate, mas hoje vai passar batido. Porque Pentecoste tem a ver com palavra. Pentecoste tem a ver com palavra. No primeiro Pentecoste, Deus libera a palavra para o povo. No segundo Pentecoste, Deus cumpre a sua palavra para o povo. Porque ele tinha dito, fiquem aqui, fiquem aqui. Era a palavra dele. No primeiro Pentecoste, Deus libera a sua palavra. No segundo Pentecoste, ele cumpre a sua palavra. E eu preciso crer nisso, que ele quer cumprir a sua palavra em mim. Quem vive num lugar de fogo, quem vive num lugar de derramamento do Espírito, em nome de Jesus, crê que ele vai cumprir a sua palavra. Porque isso é o segundo Pentecoste. É um lugar onde ele cumpre a sua palavra. É graça pura. É graça abundante. É capacitação. É impulsionamento. Diga comigo, a palavra é fogo. Diga, a palavra é fogo. Diga, a palavra é como lenha. É como lenha. Lega a palavra, ela vai colocar fogo no seu coração. Ela vai colocar fogo no seu coração. Fogo, fogo. Levante a sua mão se você quiser. Você sabe cantar essa música assim, ó? Oh, fogo, 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 fogo. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Diga, e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito, tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Faça isso, faça. E eu me abro por inteiro. Vamos dizer de novo. Tu provês o fogo e eu o sacrifício, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, tu provês o Espírito, e eu me abro, vai! E eu me abro por inteiro. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, enche. Libera tudo. Enche-me. Diga, enche-me até transbordar, declare. E enche-me até transbordar. Derrama, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Derrama a sua glória, derrama. Uou! Enche-me, enche-me, oh, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Vamos, oi, enche-me, Deus. Tu provês, e tu provês o fogo,
o fogo. E eu o sacrifício sou. E tu provês o Espírito. E eu me abro por inteiro. Enche-me. Receba a capacitação, irmão. Pentecoste é capacitação. Pentecoste é capacitação. Já foram libertos, já foram livres, mas sozinhos não podem. Sem mim, nada podeis fazer. Receba a capacitação agora, a capacitação. Propósito. Coloque na tela, propósito. Coloque na tela, propósito. Cheio, receba a capacitação. Segundo ponto do Pentecoste, propósito, propósito, propósito. Ore, igreja, ore. Senhor, capacita, revela propósito, propósito. O mundo está cedendo por um propósito. Sou livre para. Há um propósito, há um propósito. Não basta sermos livres, não. Há um chamado a obedecer. Não basta sermos livres, não. Há um propósito para cada um. Não basta sermos livres se não cumprimos o propósito. Não basta sermos livres. Há um propósito para cada um. Há um propósito para cada um. Há um propósito para cada um. A palavra de Deus diz que caiu uma língua como de fogo sobre cada um. Diga comigo, sobre cada um. Diga comigo, língua de fogo sobre cada um. Sobre cada um. Todos são importantes. Em primeiro lugar, você precisa entender, irmão, que a língua de fogo tem a ver com a sua salvação. A língua de fogo tem a ver com a sua mente. A língua de fogo tem a ver com o seu coração. A língua como de fogo tem a ver com o aquecimento da sua vida. A língua como de fogo, em primeiro lugar, tem a ver com o seu propósito, para que você não se desvie do seu propósito. Para que você não se desvie. O apóstolo Paulo declara que quando nós oramos em línguas, a nossa mente fica inerte, mas o Espírito vai trabalhando no nosso espírito. Não é sobre entender, é sobre crer. Ora em línguas, ora em línguas. Não é sobre entender, é sobre crer. É um dom espiritual. É um dom espiritual. É um dom espiritual. Do Espírito de Deus para o seu Espírito. Do Espírito de Deus para o seu Espírito. Ora em línguas. Sobre cada um. Sobre cada um. Sobre cada um. Ele vai fortalecer você. Quando você ora em línguas, o fogo do Senhor aquece o seu coração e aumenta a sua fé. Aumenta a sua esperança. Aumenta a sua força, filha. A sua fraqueza pode ser curada pelo dom de línguas que está sendo derramado sobre você. Dom de línguas é capacitação. Seja capacitada agora. Seja capacitada agora. Seja capacitada agora. Sobre cada um.
Preste atenção. Num primeiro momento, o propósito é individual, mas num segundo ele é coletivo. Porque quando fala de cada um, eu também entendo que todos estão na mesma frequência, que todos estão no mesmo lugar, que todos estão no mesmo anseio, que todos estão no mesmo desejo e ninguém está de fora. Primeiro lugar é individual, mas também é corporativo. A partir do dom de línguas, outros dons são liberados. E a palavra do Senhor fala que é liberado um dom para cada um, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Diga comigo, um dom para cada um, para a edificação da Zoe Joinville. Fala para o amigo que está do seu lado, o seu dom é muito importante. Lucas, o seu dom é muito importante, amigo. Ativa o seu dom, Lucas. Xarabachei. Ativa o seu dom, Lucas. Aquilo que você tem como habilidade, Lucas. Ei, Lucas, você é muito importante, Lucas. Há uma lacuna aqui que só pode ser cumprida por você. Há uma lacuna que só pode ser fechada com o seu dom. Existe o meu dom, existe o seu dom. Um dom para cada um. Um dom para cada um. Irmãos, quando você operar no seu dom, nós seremos mais fortes. Por favor, irmão, não queira ter o meu dom. Flua no seu dom, aleluia. Flua no seu dom. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos disso. Talvez você olhe para você mesmo e você diz, mas isso aqui todo mundo faz. Presta atenção numa coisa. Tudo aquilo que é dom, a gente faz muito fácil. Eu tenho o dom musical, irmãos. Eu tenho o dom. Minha família toda é de músicos. Desde o meu avô. Minha família é assim. Eu tenho o dom. Então, para mim, irmãos, às vezes eu desprezo o meu dom, porque para mim é muito fácil. É muito fácil. E aí eu penso que qualquer um faz. Sabia, Tiago? Eu pensava, qualquer um faz. Porque para mim é muito fácil. Porque é o meu dom. E qual que é o problema disso? Que muitas vezes, por pensar assim, a gente despreza o dom, cara. Você tem o dom da foto, eu não tenho, amigo. Talvez você olhe, mas isso aqui é muito fácil. Qualquer um regula essa lente. Não, não é qualquer um, é você. Qualquer um pega esse take. Não, não é qualquer um, é só você. É só você, você está entendendo? Só que é meu dom, é muito fácil. O Vini corta cabelo com a mão para trás, irmão. Não é fácil, Vini. É o seu dom. Faz sentido, irmão? A gente despreza o dom, porque para nós é muito fácil. Exatamente, porque não é para ser pesado para você. É para fluir na alegria. É para fluir na leveza e abençoar o corpo. Irmãos, eu tenho o dom mesmo de ler a Bíblia, interpretar, tirar texto, tirar pregação, mas não me peça para fazer um Excel. Não me peça para colocar no Word, irmão. Não me peça, que eu se perdo. Até no português. Porque não adianta, irmão. Eu sei salvar o texto. E tá bom. Eu não consigo alterar no meu tablet, irmão. Não consigo. Eu tenho um tablet, não consigo alterar o texto no meu tablet, não. Mas está tudo bem. Porque eu tenho outro dom. E tem gente na equipe que é excelente nisso, né, Rodrigão? Nós vamos abusar do seu dom, cara. Você está ferrado na nossa mão. Tem gente que tem outro dom. Tem as meninas que dançam. Irmão, faz 15 anos que eu faço a coreografia. Não aprendi, Fernandinho. Mas eu tenho o dom da alegria. Pode deixar que rir, nós vamos, cara. Divertir, nós vamos. Agora fazer coreografia eu não consigo. Eu posso assistir o vídeo que é para a direita, eu vou para a esquerda. Até a música direita e esquerda eu erro, cara. Tá tudo bem, a líder é a Silvinha, não sou eu, glória a Deus. E logo o Carlos vai dançar com ela, porque é uma só carne, irmãos. Ele está pegando o mesmo DNA. Jamais, jamais, né, Carlão? Jamais dançará. Tá tudo bem, irmão. No encontro ele dançou, aleluia. Diga comigo, um dom para cada um, para a edificação do corpo. Paulo fala de dons, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria. Amém? Paulo fala do dom do amor.
Paulo vai falar do dom da generosidade. Paulo fala do dom de sinais e maravilhas. O dom de servir. O dom de contribuir, né, da generosidade. 1 Coríntios 12, irmãos, ele vai falando dos dons. O dom do ensino. O dom da cura, dos sinais e maravilhas. Qual que é o seu dom, irmão? Quem sabe qual é o seu dom, levanta a mão para mim. Eu sei qual é o meu dom. E por que não está servindo ainda? Era melhor não ter levantado. Domingo que vem é você, mano. Você tem o dom da palavra, né, cara? Logo, logo você vai estar aí, ó. Quem não sabe qual é o seu dom, pode levantar que nós vamos orar. Não sabe, está tudo bem. Vamos orar por isso. Porque Deus tem um para cada um. E Ele capacita. Amém. O Cláudio está profetizando aqui, liberando uma palavra de conhecimento. Recebe, irmão. Você eu não oro mais, porque o pastor já liberou sobre sua vida. Dá uma olhada a Atos capítulo 4. Olha que interessante esse texto. Atos 4, 18 a 21. Eles tentaram prender os homens que estavam saindo de Pentecoste. Não vamos colocar esses caras na cadeia, porque eles estão muito agitados. O que eles estão falando é bobagem, é falácia. Não tem fundamento. Atos 4, olha o que acontece, olha a resposta deles. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Não dava para prender, não dava para dar chibatada nesse momento. Por quê? Porque todo o povo estava lá fora. Hosana! Hosana! Todo o povo estava lá fora. Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus! Estava todo o povo lá fora louvando a Deus. E eles dizendo: tivemos uma experiência, quer prender, prende. Mas nós não vamos parar. Tem alguém aí que poderia levantar a mão e dizer: eu não vou parar? Tem alguém aí que já passou por um Pentecoste para dizer: eu não vou parar. Eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu experimentei. Crente que passa por Pentecoste não pode fugir. Crente que vai no Pentecoste não vai fugir. Porque o Pentecoste capacita. Porque o Pentecoste é uma experiência na cabeça, na mente, na consciência. Na consciência. Na consciência. Atos 2, versículo 4. Olha o que diz ali. O finalzinho do versículo 4. Toma posse disso. Abra o seu espírito. Agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Conforme o Espírito, na minha versão aqui está escrito, conforme o Espírito os capacitava. Diga isso comigo, conforme o Espírito os capacitava. Levanta a mão e diga: eu creio que há uma capacitação do Espírito. Diga, eu creio na capacitação do Espírito. Eu creio na capacitação do Espírito. Declare, capacita-nos, Espírito Santo. Capacitação do Espírito. É a capacitação do Espírito. Levanta novos líderes nessa casa. Levanta dos novos líderes nessa hora. E a capacitação do Espírito. Aleluia. O início da igreja começa com fogo, o Espírito Santo e dons. A igreja começa com fogo, Espírito Santo e dons.
para que todos os discípulos pudessem cumprir a grande comissão. É por causa de Pentecoste que nós fomos alcançados. É por causa do fogo que eles viveram ali que o Evangelho chegou até nós. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Uma igreja que vive Pentecoste desfruta dos dons espirituais. Desfruta da unidade dos irmãos. Porque ele sabe que ele sozinho, ele é bom em alguma coisa. Mas tem alguém que o completa. Amém? Uma igreja que vive Pentecoste, ela tem que viver unidade. Porque ele sabe que ele sozinho não consegue. Mas ele sabe que tem um irmão que pode abençoar ele. Esses dias eu vi um testemunho numa igreja. Um irmão tinha uma revenda de carro. E ele era muito fraco nas mídias, nas redes sociais. E tinha um irmão que tinha uma empresa de social media. E o irmão se levantou no meio do culto e disse: eu vou fazer toda a mídia da sua revenda. Nós vamos impulsionar você. Irmãos, isso é Pentecoste. Um dom ajuda o outro. Eu tenho o dom para as mídias. Eu vou ajudar você. Meu Deus, não sou eu, irmãos, eu estou falando do irmão. Eu não tenho o dom das mídias. Será que alguém aqui pode se mover da mesma forma hoje? Tem alguém desempregado aqui no nosso meio? Ninguém? Olha que igreja maravilhosa. Você ali atrás está desempregado, irmãos? Tem duas irmãs, duas mulheres. Tem mais uma. Ai, doutora, mas você é difícil, né? É doutora já aí, não vou nem orar. Aí precisa de mais unção. Vamos orar. Tem mais alguém desempregado, irmão? Mulheres. Olha, irmão, as mulheres estão precisando de emprego. Tem alguma mulher aqui que pode empregar alguém? Deixa Deus te usar. Amém. Aleluia. Vocês têm currículo bem feitinho? Alguém é bom em fazer currículo? Pode ajudar elas? Olha lá atrás, já vai ajudar você. Vai dar um upgrade no seu currículo. Escolher uma foto legal, fazer todo o trabalho que precisa para você se apresentar de maneira top. Aleluia. Diga glória a Deus, irmão. Diga glória a Deus. Mais alguém aí, irmão, que pode ajudar alguém? Qual é o seu dom? Ajude alguém. Sirva alguém. Sirva alguém. Qual dom vocês acham? Agora eu pergunto para quem está muito envolvido com a casa. Qual dom vocês acham que nós estamos precisando aqui na Zoe? Tem algum dom que nós temos carência? Tem um dom que eu orei aqui no encontro dos homens. Eu pedindo dom de interpretação de línguas. Os homens sabem. Eu orei muito por isso aqui no encontro dos homens. Eu quero um dom de interpretação de línguas para que nós possamos fluir nessa graça do Espírito. Amém? Vamos orar por isso. Mais algum dom nós precisamos ter aqui? E aí eu também oro para que você tenha coragem, né? Você que receber, diga: pastor, eu estou aqui. O dom de cura é a G, cara. A G tem o dom de cura. Ela não está nem me ouvindo, ela está no online ali agora, ela está no YouTube, irmãos. Ela faz híbrido o culto dela. O dom de cura. Tem um dom diferente de cura, que é o de sinais e maravilhas, você conhece? Sinais e maravilhas. Que é o dom que faz paralítico andar, cego enxergar, orelha crescer, tumor explodir. Não é um dom de cura especificamente. Quem já viu isso? 3 pessoas só que viram, irmão? Quem já viu? Aleluia. Uma vez eu estava em Londrina, irmãos, estourou um tumor do tamanho de uma laranja de uma mulher. A sala ficou toda contaminada. O pastor tinha, contaminado pelo cheiro, né? Era um odor muito forte. O pastor tinha um dom de sinais e maravilhas. Eu creio nisso, irmão. Vamos orar por isso. Libras, que bênção, né? Libras, quem concorda aí que nós precisamos de alguém para fluir, né? Já tinha gente estudando já, né?
mas que Deus flua com graça e capacitação, né? Esse é o dom, capacitação. Aleluia, amém. Vamos orar pelo dom da generosidade, irmãos. Irmãos, saiu uma estatística na igreja brasileira. Em linhas gerais, sabe quanto por cento da igreja brasileira é dizimista e ofertante? Você vai ficar pasmado. 30%. Apenas 30% das pessoas que frequentam a igreja no Brasil participam, colaboram financeiramente. É pouco, não é, irmãos? Pouquíssimo, né? 30% participa financeiramente. 70% hoje as pessoas que vão nas igrejas só vão para consumir. Não participam. Não participam. E há um dom da contribuição. Há um dom da generosidade. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso, irmãos. Eu tenho um sonho, só para você entender, quando eu falo isso, eu tenho um sonho de ter mais pessoas trabalhando integral na igreja, irmãos. Mais pessoas. Eu gostaria de ter uma pedagoga na igreja integral para atender os nossos filhos, irmãos. Para semana a semana orar por eles, criar a aula deles, entrar em contato, mandar um áudio para sua filha de 7 anos, mandar um áudio para a Bia. Oi, Bia, aqui é a tia tal, estou orando por você. Imagina que legal, irmãos. Uma pastora, pedagoga. Precisamos de mais investimento para isso, irmãos. Nós temos em torno de 40, 50 crianças aqui. Já dava para ter uma pedagoga aqui, né, irmãos? Tem escolinha que não tem isso aí de crianças. É ou não é? Tem CI pequeno que não tem 40 crianças, 50. Imagina que legal. Eu tenho sonhos assim, irmãos. Ensino mais líderes. Aleluia. Vamos orar? Diga comigo, dons diferentes. Nos une e nos abençoa. Diga mais uma vez, dons diferentes. Nos une e nos abençoa. Antes de eu orar por essa questão do dom, e nós vamos concluir, eu quero também orar por uma questão de identidade. Para quê? Para que você não queira fazer o que o amiguinho faz. Então você precisa ter uma identidade clara. Eu, como pastor, tenho esse jeitão. Quem acha que eu sou um pastor um pouco diferente? Só um pouco. Foi difícil para mim me encontrar neste lugar. Porque os pastores mais velhos que eu queriam me padronizar no padrão deles. Eu usei muito terno e gravata. Teve um dia que terminou o culto, eu recebi uma cartinha. Você faz muita piada, isso nos atrapalha e tal e tal. Eu fiquei muito triste aquele dia, eu fui embora com aquela carta. E aí eu reuni a minha liderança aquele dia. Naquele dia não, naquela semana eu reuni minha liderança e mostrei a carta. E eu falei, se vocês que são os meus líderes, a minha equipe de frente, se vocês dizem amém para isso aqui, eu vou buscar transformar toda a minha vida. Agora, se vocês entendem que não é assim, e a minha liderança na época falou que não, que era para eu prosseguir, porque eu entendia que havia graça de Deus na minha forma, no meu chamado de ser. Mas não foi fácil, irmão, não foi fácil. Porque a gente quer se comparar. E esse jeito não dá mídia, irmãos. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu quero abençoar o seu coração com a pureza do meu coração. Eu quero abençoar o seu coração com a santidade que o Senhor tem gerado no meu coração. Só que antes disso, nós precisamos ter uma identidade, amém, irmãos? Uma identidade. Uma identidade. Para que você possa fluir no seu dom. Né? Eu também tenho um dom do Espírito de fluir em alguns momentos com palavras proféticas. E também não é fácil, irmãos, porque às vezes a gente pode errar. E dá uma vergonha errar. Dá uma vergonha. Mas eu já tive que errar algumas vezes para poder acertar agora, David. Por quê? Porque não tem a ver comigo. Uma vez o Espírito me disse, se você sente vergonha, é porque você também sente orgulho. Porque é um contraponto. Se você se sente triste quando errou, você se sente muito feliz quando acerta. E não tem nada a ver com? Tem nada a ver com? Com você. Tem a ver com o meu espírito. Então foram fases para ajustar a minha identidade nele. Amém? Minha identidade. Uma vez eu tive uma experiência muito dura. Eu estava num evento e tinha um desembargador no evento. Veio lá de Florianópolis para o evento. E Deus me deu uma palavra para ele. E eu não entreguei a palavra. E o Senhor falou, você ainda está reprovado no seu dom. Porque você ficou com medo do desembargador.
Palavra profética é palavra profética. Para a tiazinha da limpeza ou para o desembargador. É para pessoas. Não é para cargos, posturas, posicionamentos. Amém, irmãos? Quem acha que a gente precisa amadurecer nisso? E quanto mais a gente amadurecer nisso, mais nós vamos fluir no dom. Mais nós vamos fluir no dom. Amém? Então hoje eu oro para não perder cada oportunidade. Faz tempo que eu não encontro desembargador, ainda bem, obrigado Jesus. Quem sabe eu estou na frente de um próximo ou de uma próxima aqui. Eu já tenho mais intimidade. Vamos orar.